Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, mais uma vez, Feliz Natal para você vascaíno, vascaína, a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão a nos visitar. Feliz Natal. Amigos, esse vídeo aqui é para a gente poder fazer uma análise. O presidente Alexandre Campelo, ele deu uma entrevista lá no canal Futebolaço do Dieguinho. Primeiramente, parabenizar o Dieguinho pela iniciativa, por ter dado luz a alguns assuntos que deveriam ser esclarecidos, mas a gente vai fazer uma contra-argumentação com as falas que o presidente Alexandre Campelo interpôs nesta entrevista. Esse tipo de entrevista, a gente tem que tomar muito cuidado para o vilão não sair como mocinho. As coisas, como são colocadas pelo presidente Alexandre Campelo, ele passa uma imagem de coitadinho, uma imagem muito distinta daquilo que a gente vê periodicamente dentro do Vasco da Gama. O que o Alexandre Campelo menciona, fala, não condiz com aquilo que a gente vê todo dia os funcionários do Vasco da Gama falando. Não bate. É um discurso que é político, que é pautado para poder beneficiar uma gestão que é fraca, uma gestão que a todo tempo ele fala que há planejamento e não houve planejamento nenhum. Prova disso, uma coisa que tem que ser perguntada para ele, quando que ele começou a fazer o planejamento? Porque a situação do Campelo no Vasco da Gama, ele é o presidente de fato, mas de direito deveria ter sido o outro candidato. Essa é a grande verdade. O Alexandre Campelo, ele caiu no Vasco da Gama de paraquedas. De paraquedas. O Campelo, em momento algum, ele teve planejamento. Ele rachou uma chapa no dia 20 de janeiro de 2018. Teve apoio do Eurico Miranda e ganhou as eleições através de um golpe. Não teve tempo para planejamento nenhum. O que houve foi uma guerra de egos, ódio, e foi um dos episódios mais tristes da história do Vasco da Gama, essa eleição que teve lá na sede náutica da Lagoa. No final da eleição, as pessoas, ao invés de gritar o nome do Campelo, ou melhor, do Vasco da Gama, gritaram o nome do Eurico Miranda. O resultado que a gente vê é uma gestão pífia. Isso é dito dia após dia pelos funcionários do Vasco. O ano vai fechar, os salários dificilmente serão postos em dia.
O técnico Vanderlei Luxemburgo abandonou o barco porque não aguentou. O técnico Abel Braga assumiu. Já há a promessa do Alexandre Campelo, que o Abel Braga deixou muito claro na sua primeira entrevista, que 2020 salários atrasados serão uma coisa recorrente. E esse sujeito, ele tenta se fazer de bom moço, o Alexandre Campelo, dizendo que ele está fazendo uma boa gestão. Muitas pessoas falam de herança maldita. Eu aceitaria isso se fosse o Levenciano, se fosse o Júlio Brandt ou qualquer outro candidato que não fosse ligado ao Eurico Miranda. O cara que é presidente do Vasco da Gama através de um golpe, que só foi presidente porque teve apoio do Eurico Miranda, ele não pode falar de herança maldita porque isso é contraditório. Não existe. No momento que precisou, babou o ovo do falecido. No momento que não precisa mais, o que acontece? Joga a responsabilidade no passado e não é homem para poder assumir as coisas que estão acontecendo dentro do Vasco da Gama. E o que falta hoje dentro do Vasco da Gama é assumir responsabilidades. Essa situação aí da penhora, esse acordo foi fechado na gestão do Alexandre Campelo. E ele mesmo fala na entrevista lá com o Dieguinho que impostos não foram pagos porque não tinha dinheiro. Então é premeditado. Daí eu pergunto, por que fazer um acordo para parcelar em 60 vezes de 370 mil reais se você não vai ter condições de arcar com aquilo ali? Para quê? Então ele é sabedor das coisas que poderiam acontecer, das coisas que estão acontecendo no Vasco. Essa entrevista foi boa para deixar claro que o Vasco só vai receber 3 milhões aí de sócio torcedor. Antes se falava em 6 milhões e 200 mil. Então é muito bom para a gente deixar as coisas às claras. O Vasco está com problema na Justiça do Trabalho, na área civil, na esfera federal, em todos os âmbitos da justiça, pelo calote, pela irresponsabilidade. As outras gestões têm muita culpa sim, mas o Campelo tem tanta culpa quanto. Primeiro porque não houve planejamento. O que houve foi um golpe. Esse cara está no Vasco através de um ato que foi praticado de forma irresponsável por 300 conselheiros, pela vontade da minoria. Então ele não tem o direito de vir a público e dar uma de bom moço, para tentar explicar o inexplicável, porque ele é fraco como administrador. Os 18 departamentos do Vasco da Gama estão abandonados. O Vasco tem 4 cadeiras de vice-presidência vaga. O Vasco não tem vice-presidente no departamento de futebol, não tem no marketing, não tem no patrimônio. Aliás, o de patrimônio estava envolvido aí na Lava Jato. Não tem de gestão.
E por aí vai. O clube abandonado, um clube que só investe hoje no futebol e o investimento é horroroso. É contraditório você falar que não tem dinheiro e ao mesmo tempo você pagar 300 mil para o Bruno César em 2 anos. Isso é um absurdo. Isso é o absurdo dos absurdos. Se não tem dinheiro, investe na base. Investe na base. Porque só para Bruno César, durante 2 anos de gestão, são mais de 6 milhões de reais. Então esse presidente, ele não fala coisa por coisa. Ele é irresponsável. Ele tenta justificar os atos de incompetência, de ingerência dele em coisas que não tem nada a ver. Esse discurso aí, ele é muito bonito para quem está fora do Rio de Janeiro, para quem vive longe do Vasco da Gama, mas para quem vive e respira o dia a dia do Vasco da Gama, principalmente os funcionários do Vasco da Gama, é triste. Soa como insensatez, como insensibilidade. E para quem duvida do que eu estou falando, vá ao Vasco, pergunte para os funcionários como está sendo essa gestão do Alexandre Campelo. Lamentável, deplorável. Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar longo, mas em síntese é isso. É tentando justificar o injustificável, com falácias, com promessas, com novelas, e de fato a gente não vê uma melhora dentro do Vasco da Gama, em nenhum setor, e muitas coisas têm que ser explicadas no Vasco da Gama. Para finalizar o vídeo, para onde foi parar o dinheiro do Paulinho, o mecanismo de solidariedade do Felipe Coutinho, do Souza. O Vasco precisa de uma auditoria. O Vasco precisa ser fiscalizado. Enquanto o Vasco não for fiscalizado, enquanto não tiver uma auditoria dentro do Vasco, mas não é de KPMG não, do Ministério Público, para verificar o que está acontecendo no Vasco, vai ser isso. Palavras e mais palavras jogadas aos 4 cantos, aos ventos, e o torcedor do Vasco sofrendo, suplicando, ano após ano, para a gente ter um time bom, de ponta, e não tem. Valeu, meus amigos? Tinha mais coisas para falar, mas em síntese é isso. Novamente, parabéns lá pro Dieguinho. Vasco neles, estamos juntos. Valeu.